Boa tarde a todos os ciclistas e amigos do MTB 90. A gente está aqui ao vivo em mais um MTB 90 Entrevista. Hoje com a Ritinha Andreasa, que é natural de Itu, hoje mora em São José dos Campos. Começou a pedalar faz 3 anos e hoje figura em muitas provas de mountain bike aí no estado de São Paulo e foi campeã há 15 dias do Warm-Up Brasil Ride na categoria dupla feminina. Então, queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Para você contar um pouquinho dessa história recente de pedal e que a gente conversou um pouquinho antes aqui também, até diferente do que a gente costuma ver com as mulheres que vêm aqui, que pedalam, a forma como começou, o motivo por qual começou e você se afundou ao ponto de hoje viver disso. Então eu queria que você contasse um pouquinho do seu início no mountain bike, como que chegou nisso, né? Até a gente falou da sua gravidez, o que você passou, então fica à vontade para contar um pouquinho, a gente vai desenrolando esse assunto. E só para lembrar o pessoal que está em casa, pode mandar suas perguntas no Facebook e no YouTube, que a produção já vai selecionar ali. E não se esquece de se inscrever lá no canal, no YouTube, ativa a notificação. Para quem perdeu a Copa Internacional, segunda etapa lá em Ouro Preto, entra lá no canal que tem transmissão de todas as provas lá. Sábado short track, domingo júnior masculino e feminino e no domingo teve Super Elite também. Foi muito legal a prova lá, um circuito desafiador e a gente dessa vez estava com muita imagem da pista. Então, para quem perdeu, quiser acompanhar, entra lá que tá tudo na íntegra para você não perder nada e tirar o atraso aí, quem estava treinando, quem estava aproveitando o final de semana nas provas também. Então vamos lá, fica à vontade para contar da sua história aí, essa luta, né, pós-gravidez. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, e pela entrevista aqui. E há 3 anos atrás, na minha gravidez eu engordei 35 quilos. Então... Você pesava quanto? Eu pesava 49, hoje eu peso 59, então eu era bem magrinha mesmo. Engordou 35? Engordei 35 quilos. E eu queria voltar um pouco, né, ao peso, já que eu tava me achando bem gordinha. E também eu sempre fui sedentária, nunca fui de fazer um esporte. Então eu comecei na academia. E na academia eu conheci o spinning. Então eu estava gostando muito das aulas de spinning e conheci uns amigos que já praticavam mountain bike. E eu nunca tinha ouvido falar de mountain bike, de bike na terra. Para mim não combinava, não tinha nada a ver e nunca me imaginaria fazendo isso. Mas por eles insistirem algumas vezes, eu acabei cedendo e fui, né? Só que foi muito engraçado porque na aula de spinning eu levava o meu banquinho de gel, levava minha toalhinha e minha garrafinha de água. E daí eu fui andar de mountain bike com a mesma coisa, com meu banquinho de gel, né, com a minha garrafinha de água, com a minha toalhinha. E eles deram muita risada, porque eles falaram: Rita, cadê seu capacete, cadê sua luva? Eu falei: gente, mas eu não sei, eu nunca andei nisso, né? Mas foi muito bacana, foram 40 quilômetros meu primeiro pedal, eu quase morri. Mas me apaixonei. Teve sol, teve chuva, teve lama, Isso mas foi muito gostoso. Abril de 2015? Foi em abril de 2015. Mas não foi com a sua bike ainda? Não, foi uma bike emprestada de um dos meninos que me incentivaram. É um grupo que chama Neblina Bike, lá de Itu. Lá de Itu mesmo. Isso. E eles que me emprestaram e depois de mais uns 3 pedais com a bike emprestada, daí eu resolvi comprar a minha. E não parei mais. Só que eu tava contando pra você, com 1 mês pedalando... Já na sua bike? Na minha bike. Eu me arrebentei. Eu tomei um tombo, um capote, quebrei o cotovelo, fiquei engessada, com o braço engessado. Eu voltei a pedalar de novo só no começo de agosto. Não desistiu, né? Não com 1 mês desisti. de pedal, tomou um tombo. Eu fiquei treinando no spinning, com o braço engessado. Mas foi bem gostoso. Mas aí já tinha entrado nesse ciclo de perda de peso ou ainda não? Ainda já tava? Já sim. Tá, então por isso que continuou treinando com o braço quebrado. Falei, não vou parar não, senão vai que engorda, desanima, então vamos continuar. E aí depois que você voltou, foi 1 mês praticamente que você perdeu?
depois do tombo, né? Sim. Perdeu mais ou menos um mês. Aí voltou na mesma bike. Voltei na mesma bike. E aí como que é? Eu já tive essa sensação. Como que é voltar? O primeiro pedal depois de um tombo é... Dá medo, dá muito medo. E eu estava fazendo fisioterapia ainda, na verdade eu não estava liberada para pedalar, mas eu fui insistente. Então o cotovelo estava sensível, então no começo eu tinha muito receio, muito medo. Só que logo em seguida daí eu comprei sapatilha, porque com o tombo eu não usava ainda. Mas eu tomei uns tombinhos também parada. Normal. Pra quem tem essa dúvida que tá em casa, é comum, tá? Todo mundo com sapatilha tem um tombo parado. Tem medo no começo. Pra quem não caiu ainda vai tomar um tombinho aí. E também é uma falsa sensação de insegurança, né? Porque na verdade é muito mais seguro. Dá mais segurança, mas na hora a gente fica com aquele medo. Mas na verdade, hoje no mountain bike, a sapatilha é o que te dá mais segurança. Ela te conecta com a bike, né? Você se torna eu falo. É uma preocupação a menos, né? O pé você sabe que tá ali encaixado, preso, posição certa, a pedalada fica redonda sempre. Na verdade, talvez se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento e usando a sapatilha, eu não tivesse tomado o tombo que eu tomei, que quebrou meu cotovelo, porque eu entrei numa vala. Então eu não consegui pular ou erguer a bike. Com a sapatilha já é mais fácil, né? Sim. Então foi bom pra aprender. Foi bom pra aprender. E depois do tombo, você já comprou a sapatilha? Já foi direto assim? Foi. Já foi um pulo. Sem medo de cair de novo mesmo, então. Tem muita coisa pra você contar pra gente da sua história recente, mas é muito legal essa mudança que a gente conversou aqui antes. Você é formada em gastronomia, trabalhava na área, tinha um restaurante, né, lá em Itu. Sim. E aí veio essa reviravolta. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa fase final do restaurante e a mudança para São José e como tudo aconteceu, sem economizar palavras. Fica à vontade. Eu me formei muito nova, então sempre gostei da cozinha, fui criada dentro do restaurante. Mas era um trabalho que acabava consumindo muito, era uma grade muito grande de horário, eu não conseguia mais vincular a mãe com o trabalho. Eu não estava vendo mais meu filho crescer praticamente. Apareceu a oportunidade da venda da minha parte no restaurante e eu tinha um relacionamento em São José dos Campos há 1 ano. Então uniu o útil ao agradável, né? Eu acabei vendendo o restaurante e me mudando para São José. Só que como todo comerciante, a gente não consegue ficar parado, né? Então, eu pensei, por que não a bike, né? Uma coisa que eu amo, que eu adoro, e eu já vinha nas competições, tinha algumas parcerias. Quando foi isso? Foi em maio do ano passado. Tá. Então, eu queria aprender a fazer manutenção, a revisar a minha própria bike. Aí eu entrei em contato com o Thiago, mecânico, que ele é bem conhecido, já ganhou 2 Shimano Fest como mecânico, e ele me ensinou, né? Eu fiquei uma época ali na Gamaia trabalhando junto com ele me auxiliando. Apareceu o convite da Isapa para eu estar fazendo o curso da Manitou junto a eles, onde eu acabei aprimorando mais conhecimento. E eu trabalhei em uma outra oficina, onde algumas pessoas aqui de São Paulo levavam a suspensão ou a bike para eu estar fazendo a revisão. Eu conseguia fazer a própria revisão da minha bike também. Só que hoje eu estou em um e-commerce, né? Por questão... eu, querendo ou não, tenho um pouco do preconceito da mulher como mecânica, de não ter o conhecimento ou não estar fazendo certo, né? Mas também eu vi também que tem algumas pessoas que elas gostavam por questão de ser um trabalho mais delicado, principalmente suspensão, que era o que eu mais gostava de fazer. São peças pequenas, então eu fazia os vídeos, tirava foto, desmontando, limpando. Então é um trabalho assim, bem delicado, que requer tempo. E eu gostava muito de fazer, porém, ele não é tão valorizado. Então, acabou aparecendo a oportunidade de eu estar nesse e-commerce que eu trabalho hoje,
onde o horário é bem tranquilo para mim, eu consigo estar tendo esse trabalho de mãe também, que eu amo, e consigo viver mais com meu filho e tá nas competições também. Mas para chegar aí não foi muito fácil, né? Porque nessa rotina sua de hoje, para poder, dizer assim, poder aproveitar a parte mãe, né? Atleta e mãe hoje, trabalhando na área, você tem que ajustar muito a sua vida, né? Para quem acha que a Ritinha, quem vê na competição, ela lá andando bem e tal, é o final de semana que você tem para ir pra rua. Na verdade, as pessoas, por conta de rede social, acabam achando que a gente vive na bike, ou consegue pedalar todo dia, ou consegue treinar, e na verdade não é bem assim, Gostaria, né? Gostaria muito, mas não é assim que acontece. Eu sou uma atleta amadora, então eu não sobrevivo das competições ou da corrida, não consigo ter um desempenho de um atleta elite que consegue treinar todo dia, se alimentar corretamente, descansar, que a gente não descansa, né? Eu trabalho todo dia, chego em casa, tenho a casa para cuidar, tenho filho também. Então, durante a semana, o meu treino, eu consigo fazer 2 vezes o Pilates, que me ajuda muito por conta do meu joelho, que eu tenho uma lesãozinha no joelho, então me ajuda a fortalecer. E o rolo, que é a Speed, né? Eu uso o rolo fixo e eu consigo treinar no rolo com meu pequeno do lado. Filho, Mas pra rua mesmo é só final de semana, normalmente nas competições, né? E bike de ciclismo, sei que você tem. Usa só no rolo ou consegue de vez em quando dar uma volta na estrada? Eu uso mais no rolo. Eu tenho um pouquinho de receio na estrada, com carros, acidentes que a gente vê hoje em dia, dá muito medo. Mas de vez em quando eu vou para Jambeiro, que é uma serra bem bacana que tem ali perto de casa. Então dá para rodar uns 70 quilômetros, você faz rapidinho. Então, quando eu consigo uma babá para olhar também o Pedro, que é o meu filho, ou final de semana que ele vem passar com o pai, com a família do pai dele, e daí eu também consigo estar treinando, ou estar numa competição. Falando em família, você fez uma mudança de vida aí mais velha já, né? Vou entregar aqui a idade, ela já me falou antes, tá? Então, a Tia tem 30 anos. São 3 anos pedalando, começou com 27. Tava com a vida tranquila, assim, em termos profissionais, tava no restaurante, tudo ok. Resolveu mudar. Um restaurante da família, né? Sim. Seu pai. Como que foi essa conversa com o pai? Eu não tive um apoio da minha família, eles não aceitaram. O meu pai até hoje, ele não aceita, não apoia. Tá assistindo, será? Acho que não. E a mãe? A mãe provavelmente. E já minha mãe, esse ano, no começo ela também não aceitava. Eu acho difícil, porque eu sou mãe também, gente. Então eu entendo você ter a sua cria fora da sua asa, sabe? Longe. É difícil. São José são 2 horas, 2h30 de Tu. Então, e lá em São José eu não tenho ninguém, né? Não teria família. Então, é diferente da gente estar com os pais perto. Então, eu entendo essa preocupação deles. Mas a minha mãe, esse ano, ela falou pra mim, ela falou, ai filha, eu fiquei muito emocionada com uma moça que eu encontrei. E ela falou que a filha dela inspirou muito ela, que hoje ela anda de bike, hoje ela tem um contato com a natureza, hoje ela emagreceu, ela tá mais feliz. Então, pra mim foi um presente enorme, sabe? Escutar isso da minha mãe, ter esse apoio dela. E hoje ela faz questão. Eu tô na prova, ela me manda mensagem, ela fala que ela tá torcendo por mim. Então, isso não tem preço, é uma satisfação que eu tenho. Eu espero que um dia meu pai também possa vir a fazer o mesmo. Com certeza, é questão de tempo. Produção, a gente tem um vídeo, né? Tem um vídeo aí, ó, pra você comentar sobre o seu primeiro pedal.
Então tá aí, fala do seu primeiro pedal ali, ó. Então, gente, esse foi meu primeiro pedal. Eu não sabia nem trocar de marcha. Eu tinha equilíbrio porque eu tenho carta de moto, mas eu não andava de bicicleta há anos. A época que eu andei de bicicleta, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E pra mim foi um desafio. E já me levaram andar 40 quilômetros. Nessa condição, né? Nessa condição. Primeiro, a hora que a gente saiu, não estava chovendo. Depois começou a cair o mundo. Aí passava por lama, por barro, mas foi muito divertido. O pessoal do Neblina Bike, lá de Tu, que me incentivou e hoje eu tô aí, né? Graças a eles. E essa sou eu, de rosinha, com 9 quilos a mais. Foi um teste pra ver se você ia gostar mesmo. Ou eu amava ou odiava, né? Começasse nessa situação, você chega em casa... E eu coloquei o banquinho de gel nessa bicicleta emprestada. Ah, é? Foi no padrão spinning, então. Foi no padrão spinning. Só fiquei mais sujinha, né? Mas foi muito, muito gostoso. Ainda deu trabalho. Até hoje você passa por isso, né? Que eu sei que chega de prova, a roupa fica... Sapatilha, essas coisas todas. Mas faz tão bem, é um hidratante natural pra pele, né? Legal. Para quem estava acompanhando a gente ao vivo, aí a gente teve um problema aqui de conexão, mas já está restabelecido, estamos de volta. E aí assim que terminar, a produção vai unir os vídeos aí, né? E aí vai ficar um link só lá no YouTube e Facebook. A gente estava falando da sua parte aí da família aceitar ou não, né? Que é uma... Eu acho que é uma questão muito difícil para quem não começa muito cedo e já tem uma vida direcionada para ser atleta profissional. Fazer essa mudança, passar a viver do esporte num país que não incentiva e a gente vê os profissionais vivendo muito mal, para um amador tomar a frente e falar, não, vou viver disso, mesmo você caindo no mercado hoje no e-commerce, a gente sabe que é difícil enfrentar isso, tomar isso como vamos dizer, seu sustento, tendo um filho, né? Não é só você tem um filho ali para, vamos dizer, mais uma boca para alimentar. E tão pouco tempo, são 3 anos que você começou. Como é que você enxerga? Você consegue enxergar a Ritinha daqui 5 anos assim? Vai estar pedalando, vai estar no mercado? Seu filho vai estar pedalando junto? Você incentiva ele? Eu incentivo muito ele, porque eu senti muito a falta de incentivo, né? Quando eu era pequena, os meus pais incentivavam na natação, balé e jazz, que toda menina acho que tem que fazer. Gente, eu não levo jeito, não é toda menina que tem que fazer balé e jazz. Eu falo que a minha sapatilha hoje é a da bike. E é muito gostoso você ter esse incentivo desde pequena. Na minha adolescência, infelizmente, eu acabei não tendo, né? E vim a conhecer esse mundo do mountain bike agora com 30 anos. Eu falo que o 30 pesa, né? Com 27 comecei a pedalar, né? Mas hoje com 30 que hoje eu consigo mesmo sobreviver da bike, né? Das provas, patrocínios e o e-commerce, né? O meu pequeno, eu tenho a bikezinha dele, quando eu consigo eu levo ele para as provas, porque às vezes por eu estar correndo eu não tenho com quem deixá-lo durante a prova, ele tem só 5 anos, então ele precisa ter alguém ali junto, né? Mas agora eu vou pro Canastra, vai um casal, então ele já vai estar junto também, ele gosta, ele fica torcendo, ele fala, mamãe, tô torcendo por você. Uma amiga minha, ele ficou esse final de semana que eu corri, ela falou, Ri, é muito engraçado, passou uma parte na TV lá de bike e ele ficava, Ritinha, Ritinha. Então é muito gostoso isso, né, o incentivo da família, principalmente do meu filho. Eu falo que a gente poder dar esse orgulho, né, você ser uma imagem boa para o seu filho, né? Poder transmitir esse orgulho, esse incentivo, não tem preço. É muito bom. O incentivo do filho supera o que não teve do pai, né? Com certeza. Com certeza. Isso aí sim. Eu acho que
Acho que sim, porque é gratificante também. Você abre mão de muitas, não muitas, mas abre mão de algumas coisas, às vezes até algumas vontades dele para fazer as suas e leva ele junto. E é o que ele, vamos dizer, torna-se o ambiente dele, né? Sim. Então, você virou vamos dizer, a heroína da casa. Sim, Ali quando tá pedalando. E como você levando falou, o troféu para casa. É gratificante, não tem troféu ou pódio ou valor algum que pague isso. E você competiu agora 15 dias, o Brasil Ride Warm-Ups. Foi a segunda vez, é isso? Foi a terceira vez. Mas a primeira vez fez um dia só, né? A primeira foi um dia só. A primeira vez foi o primeiro ano que eu estava competindo mesmo, que eu comecei a competir. Que foi 2016. Foi 2016. Sua primeira prova, a gente comentou um pouquinho antes, foi uma prova em Indaiatuba, né? Foi que em você falou? Indaiatuba. Copa FBR. Copa FBR. E o meu amigo do Neblina Bike, o Duca, ele que mandou os vídeos pra mim. Ele, o Josi, o Ju, me incentivaram muito. E eles me levaram, o Duca que me levou na prova, ele falou, olha, eu lembro, você chorou, você não queria ir, você tava com medo. Você falou que não queria, né? Eu falei que eu não queria, minha primeira competição, eu morri de medo, mas fui e na minha categoria eu corri na esporte, eu fui campeã, fiquei super feliz, aí não parei mais, aí eu tava uma competição atrás da outra. E aí chegou nesse nível, vamos dizer assim, o Warm-Up do Brasil Ride já é uma prova que é o objetivo para muita gente, porque o Brasil Ride, por uma questão de tempo, né, o warm-up cai num feriado sempre, então facilita essa logística da pessoa poder ir para lá. E a gente sabe que o Brasil Ride tem um custo muito maior, uma outra questão de treinamento envolvida, uma prova de 7 dias, 8 dias, enfim, são muito mais etapas, desgaste muito maior. E para muitas pessoas os 3 dias é realmente o desafio, é o limite, e você já encarou pela segunda vez. Acha que o Brasil Ride lá tá aí nos seus planos? Acha que vai encarar? Meu sonho é um dia poder estar completando, participando do Brasil Ride, né? Deve ser muito difícil, devem ser 7 dias, assim, pesados. O warm-up a gente, com 3 dias, já acaba com o corpo bem esgotado, né? Então eu imagino 7. Eu sou uma atleta amadora, então, assim, para mim, completar os 3 dias já é um grande desafio, né? Então, esse 7 é um sonho que eu pretendo, sim, realizar. Esse ano eu vou, mas vou para completar, vou para um dia só, correr a esporte. Mas só tá ali vivenciando e fazendo apoio para uns amigos de São José dos Campos que vão estar competindo, então eu vou estar fazendo apoio para eles também. Você vai ficar a semana lá? Vou ficar a semana lá. Vai sentir a energia? Sim, e vou estar cuidando das bikes, limpando as bikes também, né? Ah, vai de mecânico? Vou ajudar a galerinha lá. Ah, que legal. Aí não... Vamos ver, mas eu acho que sentir já esse clima já é uma satisfação grande, Com né? certeza. Só de estar lá deve ser maravilhoso. Eu que gosto bastante também, quando a gente está nesses finais de semana de transmissão aqui com a MTB 90, é gostoso também. Dá a gente sente, a gente que não pode estar, que nem eu, às vezes estou em outras competições, mas eu assisto pelo canal do MTB 90, né? Às vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas eu pego os links depois e assisto. E é muito legal você ver essa energia que vocês passam nas entrevistas, né? E ali mesmo, o ao vivo de vocês é muito bacana. A gente tenta levar um pouquinho, porque eu entendo que é complicado para o atleta de elite, e eu queria que o pessoal em casa também entendesse isso. Até eu comentei no domingo, quando eu entrevistei o Avancini já na linha de largada, eu sei que é um cara que não gosta de falar muito quando ele está ali preparado na concentração, e muitas vezes é isso, você não vê o atleta ali porque ele tem a rotina dele, né? E a gente quebra um pouco essa rotina e consegue às vezes 10, 15 minutos do tempo dele para levar a informação, aproximar e tentar deixar mais perto do público e quebrar um pouco essa barreira que às vezes as pessoas têm da pessoa, é antipática. Não é bem isso, né? Não. Porque ele é profissional, ele está ali a trabalho. Então ele tem um comprometimento, ele tem patrocinadores, ele tem um nome, ele tem um resultado, uma pressão. E quando envolve tudo isso, às vezes alguns deles preferem se isolar um pouco, focar em coisas diferentes. Cada um tem a sua rotina. O Rubinho é um cara diferente, já prefere esse contato com o público mesmo, para não pensar tanto em prova, não sentir muito essa pressão.
mas a gente sabe que o Avancini, no período pré-prova ali, é um cara muito, muito fechado, concentrado. Então, eu acho que o amador ou quem gosta, quem tá ali, tem que saber respeitar. Com certeza. Mas quando tá ali na entrevista, a gente dá risada, consegue tirar um pouco de E quebra esse paradigma que você Isso, falou, que você né? fala, pô, não, acho que não. Tanto o Cocuzzo, todo mundo, as meninas também quando estão lá, quando senta ali no nosso estúdio é uma outra energia. Com certeza. E é inspiradora. A gente que assiste, a gente que é amador, ou quem está começando agora no mountain bike também, é uma inspiração pra gente, essas entrevistas, né? Ter esse contato que você tem com esses atletas elite. Então, é muito bacana. O pessoal que não conseguiu ver, tem o link lá no canal da MTB90, entrem, assistam, é muito legal. Nossa ideia é essa, poder levar mais informação também, aqui com as entrevistas, igual a gente está contando agora, que tem de tudo, né? Tem essas histórias como a sua, de atletas amadoras que fazem por paixão, que estão ali e acabam caindo, assim, vivendo hoje da bike. A Vivi Faveri profissionalizou, né, de uma certa idade já, vindo de um outro mercado, então possibilita isso e levar essas histórias para quem está em casa é muito legal, porque às vezes a pessoa está ali achando que quem está ali na bike está com a vida perfeita, e não é bem assim que funciona, né? Não. Queria agradecer algumas pessoas que estão acompanhando a gente aí pelo Facebook e YouTube, mandar um abraço para o André Oliveira, para Gley Rezende, Jassa Bike, Marcos Cabral, Cleiton Ferreira, Rafael Gobato, Dimas Magalhães e o Dinho Oficial. E tá ali, ó, apareceu um nome na tela ali, eu sei que você tá lendo. Acho que esse você sabe quem que é, né? Esse eu sei. Nós vamos colocar a foto pra ela comentar. Tem a foto do final de semana no jeito aí, produção? Prepara a foto ali. Daqui a pouco a gente fala. Vão aparecer dois nomes ali. Um é mais antigo, pode ser que você não conheça, mas eu vou falar um pouquinho dele se precisar. E o outro com certeza você conhece. Você ainda pegou ele competindo. Sim. E falei o que mais... no final de semana a gente falou bastante a respeito. Estou falando aqui do nosso embaixador internacional, Julien Absalom. A gente vai deixar a Ritinha falar um pouquinho dele. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes. Para você é um pouco difícil, às vezes, acompanhar, né, o que está acontecendo no cenário internacional. Você falou que lá no trabalho, como você trabalha na área e o chefe gosta, o ciclismo vocês assistem ali, né? A gente consegue assistir e tá acompanhando. Então você já vai colocar na lista o seguinte. Não tem prova de ciclismo rolando, você vai entrar lá na internet, na Red Bull TV, que passa na íntegra, a hora que você quiser. Se quiser assistir as etapas que aconteceram na Alemanha, que a gente estava lá com cobertura, com material nosso, a gente fez uma cobertura legal lá, a gente produziu bastante coisa. Tem lá a etapa desde a África do Sul, lá no começo do ano, de Stellenbosch, Alpstad na Alemanha, Novi Mesto na República Tcheca, tá tudo lá, você assiste a prova na íntegra, masculino e feminino, short track teve na República Tcheca. Então, a gente assiste pela TV Red Bull. Coloca lá, assiste, se mantém inteirado aí, porque eu acho que ali sim tá a maior motivação pra gente, né? Com certeza. O negócio de disputa, de você ver e essa mudança, principalmente no feminino. E eu acho que o feminino é mais engraçado. A gente tem duas atletas hoje com mais de 45 anos figurando na ponta, que é a Ganrita e a Sabine Spitz. A Ganrita chegou a andar na ponta no short track com 46 anos de idade. Hoje deve estar entre os top 15 do ranking mundial, porque anda muito. E a longevidade da mulher, por acho que vários fatores, ela permite isso, permite o alto rendimento por mais tempo e permite que algumas profissionais atletas se tornem atletas profissionais com uma idade um pouco maior e rendendo bem. A Vivi, só a produção refrescar a memória aí, Vivi foi terceiro no short track lá em Ouro Preto, acho que foi terceiro no domingo também, não foi isso? Então, começou tarde, especialista em maratona, campeã brasileira de maratona, foi pro cross country, que é mais ou menos... Tá dando um show, e né? tá andando bem, tá se virando. A gente percebe que ela tem que se doar um pouco mais, gastar um pouco mais de tempo nos treinos para entender melhor a linha e tal, mas vai lá, se defende e tá andando bem. E você falou que gosta de trilha single track, mata fechada, estradão não é com você, né? Estradão eu não gosto muito. Na verdade, mas vai, né? Mas eu vou. Eu gosto do mountain bike, mas... Porque as principais provas hoje, até por uma questão comercial, para atrair público, a gente vê elas muito mais levando em estradão, né? Eu vejo
O Ravelli num cenário um pouco diferente, deve correr o Ravelli, deve gostar, então. O Ravelli é mais sua cara, que é um pouco de estradão, mas muito single track. E o cross country ainda não é seu perfil. Eu já corri... Tem pouca prova de cross country, né? Precisa melhorar isso. Eu já corri algumas provas, mas esse ano não corri nenhuma ainda de cross country. Porque aí fica mais circuito paulista de cross country, são essas provas mais... São algumas provas que acabam sendo bem distantes, como a Copa Internacional, né? Eu corri em São Paulo aqui o ano passado. Vai correr de novo esse ano? Pretendo correr, porque Legal. Eu gostei. E é que o cross country tem aquela explosão, né? Eu já não sou muito de explosão. Eu gosto da parte técnica, da trilha, mas eu não sou muito de explosão. É o preço da vida sedentária, isso. Né? Aí, pra conseguir isso... Agora, que nem você comentou do Armap, a gente acabou... Eu corri de dupla feminina e a minha parceira, que é a Thaís, ela também adora trilha. É de lá também? Assim, ela é de São Paulo, aqui de São Paulo. E a nossa vantagem foi nas trilhas. Primeiro dia que foi o prólogo, a gente fechou como primeiro. Agora o segundo dia foi muito estradão, a gente fechou em terceiro. Perdendo a liderança geral. Perdemos a liderança geral, perdemos para a Lilian, que é maravilhosa. Ciclista de estrada, né? Ciclista muito forte, então o estradão, ela deu um show, ela e a Érica. E a dupla dela também, né? A Érica. A gente já vai voltar nesse assunto, tem bastante foto sua, mas agora queria que a produção colocasse a foto dos nossos... Tá aí, ó. Ali à esquerda, esse tem muita história no mountain bike. Esse esteve aqui muitas vezes aqui com o Fábio Pive e Bob Nogueira no MTB 90 Retrô de segunda-feira. Tinker Juarez. Veio correr 12 horas, por vários anos. Correu ano passado também, junto com o Bob, foram campeão no quarteto. E aí à direita, dispensa comentários, né? É show de bola, né? Esse você pegou aí, você conseguiu assistir. Mesmo você começando tarde, você pegou umas provas dele, né? Peguei algumas. E vou contar algumas coisas que eu acho que você não sabe. Ele é de uma época que o cross country tinha 2 horas e meia, as provas eram bem mais longas. Ele chegou a ser campeão andando de 26 em cima de quem andava de 29. Foi campeão mundial júnior, sub-23 e elite. 5 vezes elite, duas Olimpíadas. Depois andou de 29 e ganhou, andou de full ganhou. Ou seja, não tem o que falar, né, de um cara que rendeu muito bem em todas as categorias, com todas as bikes, né? De bike. Ou seja, viveu o esporte de uma forma diferente, pegou um cross country ainda não olímpico, porque o formato mudou exatamente por causa da TV, de Olimpíada, e hoje eu acho que está acertado. Mas você imagina 2 horas e meia num circuito como você andou na Copa Internacional em São Paulo. É duro, né? Muito Claro que duro. mudou. A gente, em algumas entrevistas, comentou aqui, o Vando chegou a competir dessa forma, onde o downhill era uma descida, não era toda de pedra e tal. E se você pegar um vídeo de downhill de 10 anos atrás, é o que tem no cross country hoje. Sim. Por uma questão de mudança de bike, toda essa evolução. O equipamento evolui muito, o atleta melhora tecnicamente, então o circuito tem que ir complicando para manter a dificuldade, senão acaba ficando muito fácil. E aí, para quem começa tarde, começa pegando já essa pauleira, que foi o seu caso. Sim. E eu sei também, passei um pouco por isso, mas quando você está ali 12, 13, 15 anos, você tem uma facilidade de aprender as coisas. E você começando tarde, se destacou na trilha por uma paixão assim, de circuito mais técnico, porque nunca foi do esporte e conseguiu se virar bem aí no Armap do Brasil Rally, exatamente nas dificuldades, né? nas partes técnicas, e aonde o circuito exigiu mais, você e sua parceira Thaís conseguiram assegurar e recuperar no terceiro dia. O último dia era muita trilha, muita parte técnica. E eu acho que a questão de dupla também não é só um pedalar forte, tem que ter aquela parceria, o Vocês cuidado. treinaram junto? A gente não chegou a treinar, a gente correu uma prova, que foi o Big Biker de Taubaté. A gente ganhou também, foi a primeira vez que a gente correu juntos. Mas lá é bem estradão, né? Lá é bem estradão. Mas parte técnica mesmo, assim, a gente nunca chegou a treinar, a pedalar junto. Mas foi uma parceira, assim, Thaís, foi show de bola.
sabe? Foi muito gostoso. E no prólogo funcionou bem assim? Funcionou Porque quem bem. desce melhor? Sempre tem um que desce melhor, alguém tem que... Eu gosto de fazer a linha, ela mesma falou, Ri, vai na frente, eu acabo tendo a parte técnica, mas ela também mandou super bem, ela me acompanhava, em nenhum momento eu tive que esperar, e ela sobe muito bem. Eu já sou mais fraca de subida, mas parte técnica e descida eu vou bem, então uma dosou a outra, né? Sim. E foi bacana o cuidado mesmo, uma tá preocupada com a outra, e isso que a gente conseguiu abrir tanto tempo das outras colocadas, né? Porque a gente estava numa desvantagem de 17 minutos no segundo dia. No último dia a gente abriu 40 minutos. Então foi bastante. Lembrando que o segundo dia fechou em primeiro a Lilian e a Érica, especialistas em estrada, pagaram o preço na terra quando chegou na parte técnica, na parte técnica. A Eriquinha tomou um tombo meio feio no último dia, mas foi guerreira, levantou, foi lá, completou, foram super bem. Você falou que não tinha competido em dupla, não tinham treinado, fizeram uma prova só. A parte mental é muito complicada, porque quando você está descendo, não dá para olhar para trás. E às vezes a sua dupla te atrasa. E por outro lado, quando está na subida, você atrasa a sua dupla, né? Que você falou que você é mais fraca. Se a cabeça não estiver em ordem, sai uma confusão na dupla aí, né? Sai, não, é que ela foi muito parceira mesmo, assim, nas descidas, eu sempre também tava falando, Tata, você tá perto? E ela fala, então eu escutava a voz dela. Então, parte um pouquinho que eu achava mais perigosa, dava uma segurada, ia falando com ela. E nas subidas também, ela, Ri, tá bem aí? Não, tamo bem. Daí a gente... Você tem que subir no seu ritmo, não no ritmo dela, né? Sim. Tem que respeitar o mais lento. E também a relação nossa era igual. A gente tava com a coroa de 30, 50, então a pedalada era igual, né? Às vezes você tá com uma coroa maior, não tem como você ficar segurando, né? Mas isso daí fluiu bem também. Como eu tô conversando aqui com uma mecânica de bikes, eu vou poder abordar um assunto que eu abordo muito com um profissional, que é exatamente essa parte técnica da bike. Para saber o quanto você cuida disso, quanto você se preocupa com isso. Condição, escolha e calibragem do pneu, suspensão, a relação de marcha, se você usa uma coroa na frente ou duas, se você vai para uma prova como o Armap Brasil Ride, você leva uma outra opção de pneu, o que você faz? Vamos falar um pouquinho de coisa técnica com alguém que não é profissional, mas que conhece, né? Conhece um pouquinho. A minha relação que eu uso é o GX Eagle. Eu uso a coroa quando é muita trilha, subida, eu acabo usando a coroa de 30. Se é mais estradão, eu uso 32. Tá. Não arrisco usar 34, porque pra mim acaba ficando muito pesado. E atrás 10,50? Atrás 10,50. Suspensão. Eu tenho a parceria com a ProShock. Então, a minha suspensão é a Viber. Ela faz a leitura do terreno, não tem a trava, né? Trabalha super bem. Mas você calibra, Você calibra, isso. Tá, eu deixo a calibragem... Você costuma mexer? Se é só estradão, você trabalha diferente do que é em cross country? Lá no Brasil Ride Armap, você mexeu de um dia para o outro ou não? Eu deixo porque você pode regular, deixar ela mais macia, mais travada. Então, daí no último dia eu acabo deixando ela mais macia. Eu libero mais essa trava que ela tem, né? Certo. A regulagem. E calibragem de pneu? Calibragem de pneu eu apanhei na primeira vez que eu fiz o Armap de 3 dias, eu fui solo na minha categoria. E o prólogo, eu deixei muito murcho o pneu, deslocou meus 2 pneus. Tava com líquido? Tava com líquido. Eu acabei perdendo uns 10, 15 minutos em cada pneu, porque eu tive que pôr a câmera nos 2, né? Não teve jeito. E a sorte que eu tava com 2, senão também... Já tinha ficado por ali. Mas eu acabei perdendo muito tempo nisso e a gente vai aprendendo também, né? Então, calibragem, se é muito estradão, eu peso 59 quilos. Então, eu uso 23 e 25 normalmente. Se
se eu tô num cross country, ou single, rock garden, assim, aí eu acabo baixando um pouquinho mais. Deixo 20, 21, 20, 22. Ó, dá até pra usar menos, hein? Depois Eu tenho medo. Se você perdeu, se você não assistiu Ouro Preto, olha lá a entrevista pré-prova, que com os meninos eu falei. Todo mundo de 18, 19 ali. Eu cheguei a usar 18, só que com 18 deslocou. Entendi. Porque... Muito agressiva a pilotagem. Brutalidade. Mas acabou deslocando. Então eu acabo... O mínimo que eu deixo é o 20. Na verdade é o contrário. Pra quem tá em casa, só pra eu explicar um pouquinho, não é que ela usou 18 libras e deslocou o pneu porque foi agressivo. É exatamente a diferença técnica. Sim. Tá? Quem pode acompanhá-la também na transmissão do final de semana, a gente passou algumas imagens do que aconteceu na manhã de domingo com as categorias por idade. Você percebe a diferença que é a descida de um atleta aí, corre sub-40, sub-45, que anda em alto rendimento ainda, mas a diferença que é quando passa os atletas da elite. O quanto a bicicleta vem de forma diferente, quanto a abordagem, a curva é diferente, quanto copia o terreno, os trechos, os drops, né? Então, realmente o pneu deslocou, às vezes por uma... da roda também. Eu usava uma outra roda, hoje eu tenho a parceria com a Vicinitec, eu tô com uma roda de carbono, é um 490 deles, que adere muito melhor. Então, dependendo, às vezes a gente vê muita gente montando o tubeless em pneu kit, que né? Não é tubeless e em roda em um aro que não é tubeless. Com o kit, não é próprio. Então, quando deslocou aconteceu isso porque era dessa forma que eu fiz. Até no final de semana a gente reparou também que algumas quebras, furos de pneu acontecem mais pro meio do pelotão. Os da ponta dificilmente acontece isso, exatamente porque a técnica muito apurada exige menos equipamento. Sim. Né? Então quem é tecnicamente melhor pode trabalhar mais o limite do equipamento, pode usar ali suas 18 libras, usa uma calibragem de suspensão diferente. Eles estavam trabalhando lá num setup dela muito mais macia, quase que uma all mountain, porque o circuito de Ouro Preto ele é pedra o tempo inteiro. Então ele tem alguns poucos trechos pedaláveis que rendem. Então todo mundo com uma configuração de bike mais macia, quem estava de full, a full realmente lá fazia diferença. E foi muito nítido perceber isso. Mas teve muita rígida no pódio também, né? Teve rígida no pódio, mas até para quem estava de rígida, você perguntar, ele vai falar se tivesse opção. Poucos atletas optaram pela rígida mesmo. Os que podem optaram pela rígida. A maioria foi para que tem essa possibilidade, foi para full, porque ali é um circuito que faz diferença. Você pensando nas 5 voltas de uma elite masculino, né? Uhum. 1h30 de prova. Então depois de 1 hora começa a pesar ali. Não é um circuito tão duro de subida quanto o Araxá, mas um circuito mais chato, um pouquinho mais pesado, cobra mais fisicamente ao longo da prova. Né? Para uma volta só, imagino que Araxá tenha trechos de técnica mais apurada, que exijam mais essa parte técnica, mas ao longo da prova, Ouro Preto exige concentração por muito mais tempo. Então tem um trecho que você ia adorar lá, a parte de baixo, que ele era todo sinuoso no meio da mata, assim. Eu vi vídeo. Quase, ali tinha até pouco espaço para a gente ter posicionamento de câmera, a gente não tinha essas imagens. Porque realmente era um trecho que se tivesse cinegrafista lá não tinha como voltar, então foi uma opção por uma questão logística, mas eu dei 2 voltas a pé na pista para poder acertar esses pontos e deu para perceber esse trecho bem sinuoso. E é o que eu te falei, hoje, assim, pelo que você está me falando, a sua prova cai muito no que é o Ravelli, né? Eu sou da terra do Ravelli, né, então eu adoro trilha. E o Ravelli também já defendeu muito o nosso Brasil, tem vários são 10 títulos brasileiros, né? Tem Olimpíada, tem. E sabe muito de técnica. Sem dúvida. Muito. Então eu aprendi muito ali também com ele, com os meninos ali de Itu que também aprenderam com ele. Então eu gosto, trilha pra mim. Vamos resumir um pouquinho essa sua curta carreira, né, de ciclista, de 3 anos. Mas a Retinha mandou pra produção aqui mais de 100 fotos, né? Então, são 3 anos de pedal, mas com muito registro. Então, se puder colocar na tela, a gente vai comentar um pouquinho. Tá aí, ó. Esse aí foi lá na Gamaia, fazendo as revisões de suspensão com o Thiago.
Tá com a marca do ciclista característica ali no braço, ó. A gente acaba ficando napolitano, né? Ó, aqui tá com 3. Fica um pouquinho, ó lá. Esse é o Thiago, mecânico. Ele que me incentivou e me ensinou muito na mecânica. Esse foi o ano passado, quando eu voltei do warm-up, daí eu mesmo fiz a revisão na minha bike lá. Que foi o primeiro ano que você correu os 3 dias. Primeiro ano que eu corri os 3 dias. Aí é lá também na... Não, aí é numa outra oficina, tá. É o Bike Wheel, lá em São José dos Campos também. E aí você tá com a bike inteira desmontada ali, uma revisão geral. Desmontada, revisão geral. É a sua? Não, era de cliente. Esse é na Gamaia, esse eu tava fazendo, abrindo um pedal, o eixo. Sim. Tá aí, ó. Aí fazendo uma revisão. Uma revisão também. Com amor. O Thiago, mecânico. Esse foi um evento que eu recebi o convite da Laís Sais, né, atleta de elite da Docifera, para fazer o curso de mecânica básica para as meninas lá de Indaiatuba, da Docifera. Então foi um evento bem legal. Aí fica mais fácil, né? Mulher ensinando mulher, e você, como começou já com mais idade e tal, todas as suas dificuldades, você, vamos dizer assim, liga muito fácil com as dificuldades de quem tá aprendendo, né? E é gostoso, a mulherada, a gente se diverte demais. Foi só risada. Tá aí, ó. Mas aprenderam? Aprenderam! Então tá bom. E elas fizeram, depois eu entreguei para elas fazerem, né? Elas fizeram bonitinho. Aí foi na Isapa, fazendo a revisão na Manitou, um curso que eles fizeram um convite para eu estar indo fazer. Esse é o Baiano, o mestre Baiano, muito conhecido, mecânico. Também foi convidado para estar indo lá na Isapa no mesmo dia, para estar fazendo... ele tava lá em Itaiandu, no Big. Esse é o meu filho e minha mãe. Os torcedores. Falta o pai nessa foto, fica Falta aqui o pai. aviso. Vai lá incentivar. Né? Aí eu gosto de dar Aí, ó. puxar um grau de vez em quando, porque... Uma foto artística. Eu falo que bike pra mim é diversão, não obrigação, né? Então, a gente se diverte bastante. Essa é a Thaís, ela tá na frente, essa eu atrás. Big aí, não é? Isso, foi em Taubaté. Então essa é recente. Essa é recente. Começo de maio, né? Esse foi lá no Armap já. De agora também? Sim. Legal. Essa foi no prólogo, antes da gente largar. No prólogo vocês ganharam? Ganhamos. No segundo dia que sofreram um pouquinho. Estradão. Aí eu empeno. Essa foi uma prova, esse final de semana. Foi uma prova bem bacana em Santa Branca. Tinha muita trilha. A prova inteira era trilha. Meio de mato, assim? Single track muito fechado? Muito gostoso. Foi a primeira prova que eu ganhei dinheiro. Olha que beleza. Tá começando a colher os frutos. A La Maglia, que faz os uniformes. Aí é lá eles no estavam Armap, com o stand né? no Armap. Sim. Essa foi a descida de um Rock Garden na prova que teve. A alegria de ter zerado o Rock Garden. A Catedral, em Botucatu. E lá em Botucatu, o segundo dia, vocês largam separados dos homens ou não? Não. Não? Então os blocos que formam, a mulherada que encaixou no bloco do homem tem muita vantagem, né? Sim. Porque anda mais em pelotão o segundo dia. Anda mais em pelotão. Tá aí, ó. Esse é o Rock Garden? Sim. Passou ileso. Esse foi lá no Armap. Foi o último dia, esse. Esse é o último dia? Último dia. Ano passado não teve pódio no Armap ou teve? Teve. O ano passado eu corri solo. Aí no você correu solo. Corri solo. Eu fechei em terceiro. O último dia, que é a etapa rainha, eu ganhei. No primeiro dia, que foi o prólogo que deslocou o meu pneu, eu acabei perdendo 10 minutos das vantagens da primeira. A primeira e a segunda, elas corriam juntas, parecia dupla. Se você vê o tempo final, elas chegavam juntas.
No segundo dia, elas abriram mais 6 minutos. Então, o último dia eu precisava abrir 16. Eu abri 15. A etapa rainha, eu cheguei em primeiro, abri 15 minutos, eu fiquei esperando, olhando aquele reloginho. Mas quando eu falei, dá 15, mas não dá 16. No 15 elas chegaram. Aí eu fechei em terceiro. Mas é muito gostoso, né? Eu falo que só de você estar ali e completar, você se sente campeão. Ainda ficou fazendo conta ali na chegada, né, do último dia. Fica ali esperando, falando, não chegou até agora, não chega mais. Não chega né? mais. E a gente fez isso esse ano também, porque como a gente tinha fechado no segundo dia em terceiro, a gente falou, bom, a gente precisa abrir pelo menos os 15 minutos das primeiras. Vamos esperar, os bendito 15. Vamos esperar aqui e olhar no relógio 15 minutos. Se não chegarem, a gente fechou como campeã, né? Aí deu 15 e não chegaram. Aí você nem olhou mais. Aí nem olhei, falei, vamos embora. Deixou de ser minha preocupação, né? Mas foi muito gostoso. No fim, a gente acabou abrindo esse dia bastante, 40 minutos, depois meia hora. Das quintas deu mais de 2 horas. Nossa, bastante. Então foi bastante tempo. Mas por conta de ser a trilha do estradão, da gente gostar, né? Menos E você já ter estradão, feito, né? Também tem essa experiência, né? Sim. E a Tá também já fez, só que a Tá fez em 2016. Quando eu corri esporte, ela fez a Pro. Você fez um dia só, ela já fez os 3, né? Ela já fez os 3 no solo. Ela ganhou também. Ela foi campeã. Então já tá aí preparada e tá indo viajar amanhã. Tô indo viajar amanhã. Mais um desafio de 3 dias? 3 dias. Canastra do Ravelli. Nem recuperou do Brasil Ride, já vai encarar outra. Já vamos encarar outra. Como que são as etapas lá? Eu não conheço, mas... Mas as distâncias, assim, nesse mesmo formato de um dia curto, 2 um longos? Um prólogo. E mais 2 dias longos. Diz que lá tem bastante pedra, né? Bastante trilha. Então, eu acho que eu vou curtir muito. Sem estradão. Sem estradão, por favor. Quando é Ravelli, não dá pra pensar em estradão, né? Ele sempre surpreende a gente com muita trilha. Mas, por outro lado, você precisa treinar mais o estradão, que é o que tá cobrando preço. Igual o Bro fala, né? Ele fala que a gente tem que treinar o que a gente não gosta ou não tá indo bem, né? Então, preciso focar mais no estradão. Vai te ajudar a passar menos nervoso na chegada do Brasil Ride. Sim. Quem sabe? Muito. Fica lá fazendo conta. Não, mas legal. Tem mais foto aí, não tem? Tem foto, inclusive, do pódio. Eu vi essa foto aí já. Tem foto Tem lá no alto do pódio do Brasil Ride. Tem. Aí, vou voltar. Esse aí é o 3º dia, né? 3º dia. Tá aí, ó. Aí tá na... Eu tô virando. Eu tô virando, tô brincando. Eu falo que eu me divirto na bike. Essa foto é lá no Zoom? Lá no Zoom. Legal também, a foto padrão de lá. Essa foi quando eu comecei a pedalar. A Thaís, que é a que tá na minha frente, a Magrela, elas são lá de Tu. Eu corri pelo Barba Bikes, né? Ele me incentivou no patrocínio com corrida, no primeiro ano. Mas aí já era a sua bike, não era mais bike emprestada, não? Não, a minha primeira bike foi essa. Ah, legal. Foi uma Jet. Esse é o pessoal lá de Sorocaba, Bike Aventura. Eu falo que legal, a gente faz muita amizade, né? Sim, conhece o Brasil inteiro. Não, nesse ponto o mountain bike ele tem uma proximidade, Essa foi no social. Primeiro ano que eu corri o warm-up, foi na Sport, que eu ganhei. Que aí corre no domingo, é isso? Corre um dia só, Aí já tá em dupla. Esse foi no 3º dia. Tá aí, ó. Passando o riozinho, o pódio. Esse pódio já é o... Já é o pódio do warm-up, né? isso. Esse foi do Big, em Taubaté. Eu e a Tá, a gente correu só essas 2. Tá, juntas. vocês fizeram... Tá. Você falou que foi a... Esse foi no Iron, no ano passado, em Mariana. Pra essa prova aí, por exemplo, na minha época, faz bastante tempo, você nem pensava em pedalar. A gente passava em muita água lá, era uma luta a questão de lubrificação. A gente levava na seringa o óleo. Ainda tá assim?
Passa por alguns rios, mas Eu passava com água na cintura, assim, era um negócio... a gente acaba erguendo no lombo a bike. Mas algumas a gente passava pedalando porque era mais baixo, mas mesmo assim já tirava bastante, porque o movimento central, se eu não me engano, não entrava na água, mas a corrente fica na água, né? Fica. E aí acaba tirando. E às vezes no pedalar você bate na pastilha, né? Então não tem jeito, pega o disco. Sim, já a barulheira começa ali. Começa. Mas eu acho que quando eu corri lá, o freio a disco ainda era uma coisa um pouco escassa. Então, tem aí, ó, tem mais foto aí. Quem que é? Esses é o Dr. Alexandre Borão e a esposa dele, a Cíntia. Ele me ajudou muito com o meu joelho, porque eu não ia conseguir ir pro warm-up. Meu joelho estava muito machucado e Mas eu estava sentindo bastante dor. Você tem uma lesão crônica, é isso? Na cartilagem. Daí ele fez aquela aplicação do ácido. Ah, tá. Daí eu consegui. Mas te incomoda no dia a dia ou não? Agora não, mas antes incomodava. E o Pilates que ajuda muito também. Pra fortalecer. Aí a Docifera, agora a estação Docifera da Laís. Tá inaugurado? Tá inaugurada. O pessoal da região vão lá conhecer. Essa é a físio que me dá aula no Pilates, né? Esse é em Itu. Tem um cachorrinho ali que não dá pra enxergar. Dá, Falo sim. que eu... Ali, ó. Atrás da roda. Aí, tem mais uma. Esse é lá na Pedra do Porquinho, que chama, em São Francisco de Xavier. É muito bonito. Pouco tempo de pedal, mas bastante história pra contar, né? Bastante. Muito legal. MTB 90, você acompanha? Tá sempre ligada? Acompanho. Eu falo que às vezes... A gente é mais novo que você, tá? Janeiro, né? Acho que de janeiro. É isso, né, Piva? Começamos em janeiro aqui, né? Então, 6 meses de vida, mais ou menos. Pouco em relação aos seus 3 anos de pedal, mas a gente tentando sempre, acho que aproximar, como eu te falei, e dar oportunidade também, acho que de trazer essas histórias, tornar isso público, né? E para você, que eu sei que assiste, o que você acha do que a gente está fazendo assim? Tem muita novidade para você lá? Eu acho super legal. Que nem eu falei para você, é bacana, às vezes a gente não consegue estar numa prova, ou muitas pessoas que estão no mountain bike não têm noção de como é uma prova, ou de como é a vida, ou a rotina de um ciclista que seja amador ou da elite, né? E vocês proporcionarem isso para o público é muito legal. E é um incentivo, assim, muito grande também. Você, novata do mountain bike, fica o convite para você assistir de segunda-feira. Você não vai conseguir assistir ao vivo, apesar que no trabalho pode, porque se é de bike tá liberado. MTB 90 Retrô, para você ver como eram as provas. É tudo antes de 95, não é, produção? Até 2000 a gente vai. Vai até 2000? Mas daí, ó. Então vai pegar já um formato novo, mas eu vi prova de 92, 91, tem coisa antiga lá muito legal. Você vai ver Tinker Juarez, que eu te mostrei ali, na juventude, nos tempos áureos. Qual vai ser o horário? Entre 2 e 2 e meia, né, normalmente, segunda-feira. Mas faz o seguinte, ó, vou te dar a dica aqui pra quem tá em casa também. Se inscreve no canal, ativa a notificação, que aí aparece aqui no celular, ó, você põe lá na TV do escritório. Quarta-feira tem sempre entrevista aqui comigo, sempre uma novidade. Hoje tem um recado especial, aguarda aí, só vou passar mais os nossos programas. E lembrando que final de semana tem que ficar ligado, que quando tem transmissão a gente tá lá, aí tem muita informação, tem atleta profissional, o pessoal corre fora quando tá aqui, a gente consegue sempre pegar uma palavrinha. Esse final de semana tinha bastante colombiano lá correndo, dando trabalho pros brasileiros, foi muito legal de acompanhar, e realmente a Colômbia representa a América do Sul da melhor forma possível. Então eu queria deixar você agradecer aí os seus patrocinadores, apoiadores. Fica à vontade, para depois eu encerrar. Primeiramente eu queria agradecer o espaço aqui, né, a entrevista maravilhosa, esse bate-papo super bacana. E agradecer também os meus apoiadores e patrocinadores.
Hoje eu tenho a Docifera, né? Pra você não esquecer, tá aqui, ó. A colinha, gente. A Docifera que vem me apoiando. Laís, muito obrigada. A ProChoque, Evicinitec, Sunglass Brasil, o e-commerce que eu trabalho, XCO Bikes, e a La Maglia que traz os uniformes personalizados. Muito, muito obrigada mesmo. Tia, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi muito legal ter alguém com tão pouco tempo de ciclismo e tanta história para contar, com vitórias e rotinas. Às vezes o pessoal em casa fica se privando e colocando como empecilho isso. Então tá aqui a prova de que dá certo, dá para fazer, dá para se divertir, que é o mais importante, né? Eu acho que isso é o principal. E agora sim, fica o convite aqui, hein? Hoje tem programa especial, bate-papo ao vivo com Henrique Avancini e Vasconcelos, que é o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, aqui nos nossos estúdios, a partir das 19 horas, para você não perder esse bate-papo, que vai trazer muitas novidades, coisas em primeira mão aí, para quem está ligado no ciclismo mountain bike de alto rendimento, ciclo olímpico, informações sobre como vai ser a escolha, a pontuação para esse ciclo olímpico que se iniciou no dia 28, se eu não me engano, e Ouro Preto foi a primeira prova do Brasil, já valendo para esse novo ciclo olímpico. Então, se não quiser perder, ativa a notificação, se inscreve no canal, que vai ter um bate-papo bem legal, interessante, com as atleta mais gabaritado hoje do Brasil, Henrique Avancini, que figura como top 3 do ranking mundial. E, do outro lado, a autoridade máxima do ciclismo brasileiro, o presidente da Confederação, Vasconcelos. Então é com esse convite para a nossa volta mais tarde ao vivo, e agradecendo de novo a Ritinha, é que eu encerro mais esse MTB 90 Entrevista e aguardo vocês mais tarde, às 19 horas. Valeu, galera, obrigado, até mais tarde.